Aê. Saúde, Saúde. Fábio. Saúde, Marcos. Saúde a todos. Bem-vindas, bem-vindos mais uma vez ao Bicho de Prata com o HQ Além dos Balões. Obrigado, Marcos, pela parceria. E hoje vamos falar do quê? Obrigado, Fábio. Eu agradeço. Nós vamos falar de... Era você que ia fazer essa pergunta? Ele faria a pergunta, eu responderia, mas faça a pergunta e eu respondo. Eu faço a pergunta. Vamos falar de quê, Fábio? Vamos falar de livros que viraram quadrinhos, certo? Literatura em quadrinhos, em graphic novels. Qual o resultado disso? Como ficou? Confira aí. E hoje a gente vai destacar particularmente um autor, porque esse viés da adaptação de literatura para quadrinhos é vasto, amplo, e a gente vai focar num autor aí, o Howard Philip Lovecraft, mais conhecido como Lovecraft. HP Lovecraft, que se notabilizou aí por uma obra extensa, que se desdobrou em jogos, em cinema, em quadrinhos. Exatamente. Por exemplo, você fala do que, Fábio? Hoje nós vamos falar uma dica de leitura, hein, pessoal, esta obra aqui da editora Draco. Nós vamos comentar um pouco mais sobre ela. E sobre também Lovecraft, que é uma edição, essa edição já não está mais à venda, apenas em sebos, né? Mas existe uma edição com outra capa, com o mesmo conteúdo, à venda no mercado. Muito bem. Então, antes, o Marcos vai nos falar, então, quem foi o HP Lovecraft, um pequeno preâmbulo aí. Quem foi ele? Quem foi? Foi um autor... Horrível, não. Horrível. Brincadeira. Horror cósmico é com ele? Horror cósmico, ele criou esse conceito, ele criou a ideia de seres que estiveram no planeta Terra há décadas, há milênios, há eras, e deixaram suas marcas e deixaram histórias. É muito comum, né, Fábio, o relato ser feito por uma pessoa que nem está mais viva, né? Exatamente. Na verdade, outras dimensões também são esses seres que em alguns momentos ou em algumas percepções são seres demoníacos, vamos dizer assim, mas será que essa concepção sobrenatural, eles são demoníacos mesmo ou eles são seres sobrenaturais? São seres muito poderosos. E essa obra se desdobrou. O Lovecraft tem várias fases na sua obra, desde uma parte que hoje é muito criticada, com razão, por um viés até racista, né? Mas há que se considerar a parte que a gente pode aproveitar como criação, e ele foi muito imaginativo ao pensar nesse conceito do horror cósmico, né? Que são seres que muitas vezes não cabem nem na imaginação das pessoas. E ele faz uma descrição e ele, não me engano, até se ele não criou esse conceito de assustar sem mostrar tanto, sugerindo a maior parte das vezes, não é? Exatamente, porque ele concebeu, e ele concebeu mesmo um universo, vamos dizer assim. Sim. Porque ele dá nome a esses seres, ele dá hierarquia. Sim. Os seres têm uma hierarquia, eles têm um local, seja lá onde for, em que dimensão, em que planeta, e parece que é um universo que acaba parecendo real, né? Pode até ser palpável, ele pode estar aqui entre nós, né? Sim, são seres de diferentes concepções, o que deu uma margem... Formatos que não são comuns, né, para o nosso conhecimento, né? Ele teve a fase onírica, né? Ele escreve alguns livros que... Estão por aqui. Que vão muito sobre sonhos em que as pessoas se veem em casas, em quartos com geometrias incompreensíveis. Eu não sei se o autor compreendia... Só que isso força a nossa cabeça a tentar acompanhar o que ele está querendo dizer. Alguns são realmente viajados, né?
e outros são muito provocantes. E um deles se tornou um ícone, vamos dizer assim. Ele é bem conhecido, proporcionou licenciamentos e muitos outros subprodutos, que é o... Qual é a pronúncia certa, né? O Cthulhu, aqui. Olha ele aqui. O amigo do Fábio aqui, presente, que muita gente trata como Cthulhu, Pois é. Enfim, mas a gente não quer encontrá-lo, né? Não, é bom não encontrar. A princípio é bom não encontrar. Embora tem games, tem até personagens infantis inspirados. Tem, até virou um boneco de licenciamento. Pois é. Você pode comprar para o seu filho um boneco do Cthulhu. Um travesseiro. Um travesseiro. Almofada, vamos dizer assim. Algo que era absolutamente aterrorizante na obra dele, hoje fica na cama do seu filhinho, da sua filhinha. Pois é. Né? Isso é a cultura pop. É a cultura pop. Não tem jeito. Mas o fato é que o chamado de Cthulhu, que é o nome do conto, gerou toda uma cultura, filmes, inspirou outros filmes, né, que não são necessariamente sobre a obra do Lovecraft, mas toda aquela atmosfera inspirou. E bom, Fábio, vamos começar a falar sobre as nossas sugestões de leitura? Vamos direto a ela. Esse aqui, no caso, né, que eu já mostrei, aqui uma edição da Devir, da editora Devir, não está em oferta nessa edição atualmente, apesar de que você pode encontrar num sebo, mas é uma obra muito bacana. Agora, acho que a atual é a Comic Zone, tem um livro, tem uma edição, né? E publicou novamente. Exato. Muito bom ter um especialista em história em quadrinhos aqui. Então, aqui uma amostra dos seres assim pouco que você não quer sonhar com eles, né? Não. Mas essa obra muito interessante, tem um prefácio do cineasta John Carpenter, conhecido aí por filmes que também fazem muita gente perder o sono, né? Exatamente. Muita gente. Mas é uma obra assinada por 3 artistas, né? O Hans Radionoff, o Henrique Breccia, argentino, Argentino, que agora várias editoras aqui no Brasil estão republicando obras dos argentinos. O Henrique Breccia está com várias das suas obras sendo reeditadas aqui no Brasil. É um nome de peso. Perfeito. E o Keith Giffen. O que eles fazem aqui? Eles fazem uma biografia do Lovecraft, mas entremeada com aquelas situações, os devaneios, os delírios, os sonhos que ele teve, que o levaram a criar toda essa mitologia que envolve esses seres ancestrais, esse horror cósmico. O Lovecraft teve uma história de vida muito atribulada. Ele, em algum momento, foi um astrônomo amador de grande talento. Exatamente. O que talvez levou a ter esse olhar para o universo. E essa contemplação das estrelas, das constelações do universo, com certeza inebriou. Bonito, hein? Bonito, agora ficou. Inebriou Lovecraft de inspiração para falar dessa interação do humano com o universo, só que o humano sempre levando um pouco a pior, né? Pouco é pouco. Porque, enfim, eu recomendo muito, é um trabalho magnífico de cores, de arte, de texto, onde se conhece bastante sobre a vida e a inspiração desse autor através do tempo, desde a sua infância até a criação das suas principais obras. Exatamente. Essa obra aqui,
ela é bem bacana, porque tanto o roteiro quanto a arte, eles vão entremeando o que é a vida real, ou seja, o que é a biografia propriamente dita do Lovecraft, mas eles entram na cabeça do Lovecraft. Então, você vai ter páginas que é o Lovecraft falando, mas páginas que ali é o pensamento dele. Então, o que está sendo retratado é o interior da cabeça do Lovecraft. Então, logicamente, quem sabe o que estava lá dentro da cabeça dele? Não tinha imagens, ele apenas escreveu e descreveu. Os autores aqui, o Henrique Brescia, então com o seu talento, ele põe no papel aquilo que também vários outros autores, depois a gente vai falar dessa outra obra também aqui, colocaram no papel algo que já era subjetivo. Sim. Ou seja, se o cerne da obra do Lovecraft é algo subjetivo, e cada um que lê imagina aquele ser como acha que vai ser, aqui nos quadrinhos a gente tem a percepção de cada autor, cada desenhista e cada roteirista como isso é. Mas essa obra é interessante porque não é um relato só. Então a gente tem uma história do Lovecraft dentro da história sobre o Lovecraft. Que é uma química perfeita. Perfeitamente. Fábio, eu gostei muito e gostaria de brindar a isso. Vamos. Do cerne da obra. O cerne. Muito bom. O cerne. Isso é porque eu não falei que esta obra está permeada, né? O cerne da obra ficou muito bom. Então, Fábio, depois de falar sobre essa obra, eu vou deixar o pessoal até com um sorriso Lovecraftiano bem simpático. Vamos falar sobre... Vamos acordar. Vamos para o Despertar de Cthulhu. É isso. Perfeito. Aí. Veja, essa é uma edição bem interessante da editora Draco. É uma coletânea de 8 contos. 8 contos. De artistas brasileiros. Que não são contos escritos pelo Lovecraft, são 8 contos inspirados no universo, na obra do Lovecraft. Então você vê, você tem um autor que inspira, e várias outras obras e filmes por aí são inspiradas no universo do Lovecraft. E um dos personagens mais marcantes do Lovecraft é o Cthulhu, que é uma entidade, ou é a entidade. Sim. Né? E nós temos então aqui 8 contos. Essa obra é interessante, ela tem até um formato diferente. São 2 cores na obra toda, então é o verde e o preto e o branco. Na verdade são 3 cores. Né? Ele usa essas 3 cores para criar um clima e realmente fica um clima assustador. Sim, até, sim. Principalmente quando usa as páginas em preto. Né? E eu quero destacar aqui, são 8 contos, mas 2 são interessantes. Um deles é uma conversa, agora está em voga, né? Temos um filme aí, sim, Oppenheimer, né? Então o personagem, o Oppenheimer, ele vai consultar com quem? Com o Aleister Crowley. Ele vai se consultar com ele sobre um sonho que ele teve após o desenvolvimento da bomba atômica. E nessa narrativa dele, ele vai contando algumas coisas para o Aleister Crowley, e o Aleister Crowley fica espantado. Mas é isso? Mas é aquilo? Lógico que o Aleister não dá resposta nenhuma, mas ele indica algumas direções, a gente não pode contar muito, mas enfim, o que é que o Oppenheimer despertou? No sonho, ele tem contato com o universo do Lovecraft, logicamente sem saber que é o Lovecraft, sem dizer isso, mas ele tem contato com aqueles seres que o Lovecraft expõe na sua obra. E seria então a bomba atômica algo proposital, que veio de outra dimensão, sobrenatural? O que aconteceu? Então o Aleister dá um indicativo disso. Né? O muito bacana, Fábio, é que essa obra antecede muito ao filme que agora ganhou décadas, né? Punhado de Oscars, né? Quer dizer, a ideia do Lovecraft é sempre cataclísmica, né? Sim. Quando envolve os seus seres, é como se a humanidade estivesse sempre à beira de um colapso. E isso foi muito bem capturado por esses autores, especificamente nessa obra, porque associar esse horror cósmico com um horror que a gente criou aqui, que é a bomba atômica,
nada mais adequado. Nada mais. E graficamente é mostrado o resultado ali no Japão, o que aconteceu, né? Então tem uma crítica Sim. interessante feita aí. Então é interessante. E um outro conto que também é legal, aí a gente sai dos Estados Unidos e vem aqui para a selva amazônica. Tem índio que não foi, como eles chamam, contatado? Sim. Ainda existe? Então, pois é. Uma antropóloga e o seu ajudante vão parar numa dessas tribos e eles querem ver o ritual. Ela quer saber como é o ritual. Ela é bem recepcionada. E aí os autores se inspiraram. Dá certo, para os índios. Para os índios é muito certo, né? Então, aqui, nesse texto, vocês vão ver algumas imagens aí, ela passa por situações de extremo terror. Tortura psicológica, física, mental, se é psicológica, mental, né? Mas são alguns horrores que ela está vendo aquilo, ela foi drogada. Não dá para a gente contar muito, já estou até avançando, mas é interessante porque você pega algumas páginas duplas, isso, maravilhoso, é uma coisa assustadora você ler isso e você acaba, como o Lovecraft sempre tentou fazer, é que o leitor entre na cabeça do personagem, do que está acontecendo com o personagem. E aqui é configurar todo o horror das situações pelas quais ela passa e o final, não vamos falar. Não pode falar. Mas o final é aberto, né? Mas é uma obra que captura muito bem o espírito da obra do Lovecraft. Então, vale a pena conferir as duas. Essas duas e mais várias outras que depois a gente vai contar. Por exemplo, tem uma adaptação do Salvador Sanz, tem uma outra adaptação do Esteban Maroto, tem uma outra adaptação aqui no Brasil, que ela une o universo do Lovecraft com o universo apocalíptico de Mad Max. Então a inspiração do Lovecraft é gigantesca para todos, mas né? Sempre essa associação, assim, de fim do mundo, né? Fim do mundo. De fim do mundo. De novo, né? Mad Max é fim do mundo também. Distopia e cataclisma. Agora, muito bacana destaque nessa obra que o Fábio detalhou, é o fato de ser uma obra 100% nacional. Né? É bom a gente lembrar que toda obra de Lovecraft está em domínio público. Exato. Então, qualquer pessoa, para bem e para mal, né, pode se apropriar desses personagens, desse universo e criar em cima. E é o que a gente vê, né? São RPG, são jogos de tabuleiro, são filmes. Eu estou tentando lembrar aqui o nome da adaptação que foi feita para uma série, que foi um livro transformado também numa série, que procura consertar um pouco, não tão sutilmente, a questão racista do Lovecraft, que é uma pena, porque a vida dele é terrível, né? Foi conturbada. Vale a pena ler a biografia dele, quem tiver mais interesse, né? Existe mais de uma. Eu li essa do Josh, que é um estudioso da obra da vida do Lovecraft, mas há outras. O fato é que, assim, era uma pessoa muito perturbada em algum momento e escreveu coisas perturbadoras, né? Isso, é um termo bom esse. E escorregou ao abordar certos aspectos aí da sociedade. Tem a questão do contexto da época, mas mesmo isso é difícil de relevar, então a gente tem que levar em conta criticamente a obra que ele nos deixou. Exatamente. E essa adaptação para uma série da TV, que não é TV aberta, leve em conta esse aspecto e o resultado é bastante interessante. Então, é recomendável. A gente está falando de um autor, né, Fábio, que leva muito a gente em direção àqueles assuntos que nos incomodam, né? Sim. A morte, o medo, o sofrimento. Mas é por isso que existem as obras de horror, né?
É por isso que as pessoas pagam para ir na montanha-russa. Exatamente, né? É verdade. No trem fantasma. Elevadores que despencam. Exato. Né? Bang jump. Bang jump. E por quê? Porque a gente é seduzido por esses sentimentos, mas a gente quer vivê-los com segurança. Se o filme está muito assustador e o livro está muito, fecha e vai dormir. E você falou em assustador, 2 autores brasileiros fizeram uma sátira. Já não é tão assustador assim. Veja aí na tela. É O Pequeno Chuchulo. Chuchulo. É ele mesmo aí, do Jean Danton nos roteiros e o Toninho Lima na arte. Confira aí, está lá no Facebook. Eles até... eu vou conferir depois, eu acho que está um pouco parada a publicação, mas eles publicaram várias tiras ali no Facebook do Pequeno Chuchulo. Então são sátiras. Imagine o Cthulhu, pequenininho, passando os perrengues de uma vida escolar. Olha, de uma vida adolescente. Eu não sei o que Cthulhu falaria, pois o Lovecraft deve estar meio... Tá, não, com certeza os 2 autores estão amaldiçoados já. Vão arder em algum lugar aí. Muito bem, Fábio. Muito bom. Espero que tenha gostado do nosso bate-papo aí. Não se encerra o assunto de adaptações de livros para quadrinhos. Isso nós vamos voltar e falar, mas fica essa dica aí do Lovecraft. Muito bem. Obrigado para quem nos acompanhou até agora. Quem quiser mais, acompanha o Bicho de Prata. Tem a versão no Instagram lá, Bicho de Prata BR e HQ Além dos Balões. HQ Além dos Balões, isso. Você acha no Instagram, no Facebook e a nova fase aí aqui no YouTube. E confira lá no canal, inscreva-se no Bicho de Prata, curta, compartilhe, faça comentários e a mesma coisa no HQ Além dos Balões. Sem dúvida. Mandem sugestões, cobranças, críticas, comentários, elogios, coraçõezinhos. Isso. Né? Isso. Tudo que a gente merece, tudo inclusive que for de estrelas. Só não mandem o Cthulhu para lá. Não, nem boletos. Isso. Muito bem. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço e até o próximo Bicho de Prata e HQ Além dos Balões.